A alteração do muco, a alteração da temperatura corporal, podem ser alguns sintomas de ovulação. Se você quer entender mais um pouquinho sobre esse assunto, acompanhe esse vídeo. Eu sou Clarissa Aguiar, médica pós-graduada em nutrologia e estou aqui para falar sobre a saúde da mulher. Para falar sobre os sintomas da ovulação, vou precisar falar um pouquinho com vocês sobre o ciclo menstrual. Tem vídeo aqui no canal, vou colocar aqui em cima e vai ter na descrição sobre ciclo menstrual, para vocês entenderem sobre a fisiologia hormonal. A gente vai abordar um pouquinho para vocês entenderem os sintomas de ovulação. Então, nessa imagem, eu coloquei para vocês avaliarem a menstruação, como é que acontece lá no ovário e como é que acontece no endométrio. Então, quando a gente tem ali no comecinho do ciclo, que é a menstruação, a gente tem a fase folicular, que é quando os folículos começam a se desenvolver, começam a crescer. Um desses folículos, ele vai predominar sobre os demais e vai estimular ainda mais a produção do estrogênio. E esse estrogênio, ele vai estimular esse endométrio a ficar mais espesso, mais gordinho, para receber o embrião. E aí lá no meio do ciclo, depois de um pico de LH, você vai ter a ovulação, tá? Depois da ovulação, o seu endométrio começa a espessar ainda mais para receber esse óvulo fecundado. Esse folículo que liberou o óvulo vira o corpo lúteo, que vai produzir a progesterona, que vai estimular ainda mais o espessamento desse endométrio. É por esse ciclo hormonal, por essas alterações hormonais, que a gente tem a mudança do muco. Então, nessa figurinha, que eu adoro usar essa figura do Medcomic, ele mostra justamente o que acontece. A gente tem baixas doses de estrogênio, o FSH estimula esse folículo a crescer, esse folículo estimula a produção de estrogênio e o estrogênio aumenta a produção de muco. Então, lá no cérvix, vou mostrar a imagenzinha para vocês, mas tem no nosso vídeo aqui no YouTube, lá no cérvix a gente tem a função da produção de muco. Então, essa região do colo do útero, ela tem como principal função a produção de muco, só que ela vai depender da sua produção hormonal. Então, quando a gente tem essa produção do estrogênio, que é esse bem gordinho, um folículo bem gordinho, estimulando a produção do estrogênio, a gente tem um aumento do muco. E como é esse muco, tá? Então, esse muco, no começo ali do ciclo, perto da ovulação, ele já é um muco escorregadio, um muco mais em formato de clara de ovo, tá? Então é bem comum dele esticar mais, então é um muco que estica mais. Inclusive, nesse aspecto, a gente tem que pensar que algumas mulheres podem não notar o aparecimento desse muco. Isso não quer dizer que elas não estejam ovulando. E por isso é muito importante que essa mulher lembre-se da hidratação. Beber água é fundamental, pois a produção desse muco precisa de água. Se essa mulher está desidratada, provavelmente ela nem vai ter uma produção adequada de muco. Então, dessa forma, um dos aspectos que a gente pode observar pensando na ovulação, sintomas de ovulação, é a presença do muco, esse muco em clara de ovo, tá? Então, esse tipo de muco, ele acontece pela produção do estrogênio. Não quer dizer, então, que se você tem muco, você vai ovular. Isso só quer dizer que o seu folículo está estimulando a produção de estrogênio. Além disso, outra forma que a gente pode encarar como sintoma de ovulação é porque algumas mulheres podem ter dor. Então, uma leve cólica, uma dorzinha de um lado ou do outro, isso é bem comum em algumas mulheres, outras mulheres nunca sentiram. Então, essa dor, ela pode acontecer ali no meio do ciclo e a mulher pode até achar que vai vir uma menstruação, porque é uma leve cólica, ou do lado direito ou do lado esquerdo, mas pode ser um sintoma de ovulação, tá? Ela pode acontecer, mas não é regra. Um outro sintoma que pode acontecer é o sangramento. Muitas mulheres, inclusive, acham que é nidação, que é a implantação do embrião, acham que estão grávidas, mas na verdade elas podem ter esse sangramento no dia da ovulação. Não é comum demais, mas acontece. Então tem mulheres que costumam ovular eventualmente, às vezes não sentem esse sangramento em toda a ovulação, mas elas têm um sangramento eventual no período da ovulação. Então, outro sintoma que vocês podem ficar em alerta.
Outra forma de identificar um outro sintoma é um aumento da temperatura. E aí aqui eu coloquei essa foto para vocês entenderem que a temperatura corporal basal, ela pode aumentar logo depois do pico de um LH. Então o corpo aumenta o LH, aquela figurinha que eu mostrei para vocês, o LH faz com que a gente ovule e esse LH aumenta a temperatura corporal. E aí você tem um aumento. Então pode aumentar até 0,5 normalmente, tá? Graus. E você deve medir sempre pela manhã antes de levantar da cama. Acorda e mede. O ideal é que seja sublingual, tá? Então tem que ter aqueles termômetros próprios. Então acaba sendo uma medida um pouco mais dificultosa. Porém, é uma das formas, é um dos sintomas, um aumento da temperatura corporal. Então nós temos principalmente aqui o muco, que pode ser alterado, a dor que pode acontecer, um sangramento que pode acontecer mais raramente e um aumento da temperatura. Mas uma outra forma, já tem um vídeo falando sobre isso, é sobre um teste de ovulação. Você também pode fazer uso de um teste de ovulação que você comprou numa farmácia comum. Que esse teste, eu tô mostrando aqui a foto para vocês, eu até tirei a marca, tem outras marcas, mas você pode colocar, se bem que a marca está bem aqui, né? Mas eu tirei a marca principal de cima. E você pode utilizar, você faz xixi, urina, nessas fitinhas. Você tem 10 fitinhas e você pode começar ali no início do ciclo, mais ou menos no 5º dia do ciclo, tá? Menstrual. E você vai urinando até que ele detecta o pico do LH. E quando tem a carinha de sorriso, quer dizer que teve um aumento do LH. E a ovulação normalmente acontece 36 horas após o pico do LH. Então é uma outra forma da gente identificar, tá? E existe também um ultrassom de controle de ovulação, que é quando o ultrassonografista vai fazer o ultrassom, vai fazer de forma seriada, você fica indo mais de uma vez à clínica para fazer esse ultrassom e você consegue identificar o crescimento do folículo até que acontece a ovulação. Você não consegue ver o tamanho do óvulo, você vê o crescimento do folículo, até que o folículo ele rompe e você vê a formação do corpo lúteo. Então são formas de identificar a ovulação. Eu quis trazer para vocês principalmente os sintomas, para quem aí quer começar a se conhecer e entender mais sobre o corpo. Mas se você não entende sobre o seu ciclo menstrual, se você ainda tem dúvidas, quando vem a menstruação, quando é a ovulação, o que é fase lútea, o que é fase proliferativa, estrogênio, progesterona, LH e FSH, você precisa assistir ao vídeo Fisiologia do trato reprodutivo, tá? do sistema reprodutivo feminino, precisa assistir esse vídeo e precisa assistir o que fala sobre o ciclo menstrual, tá? Então eu vou colocar em algum canto desse vídeo, na descrição, a opção desses vídeos para que você assista e entenda mais sobre o seu ciclo menstrual. Então se tiver ficado alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, liga o sininho para receber alerta sempre que tiver vídeo novo, curte, compartilha e segue o canal, porque sempre tem vídeo novo aqui para te ajudar a entender um pouco mais sobre a sua saúde. Então, obrigada e até o próximo vídeo.